né, que é trazer esse histórico da Enel nesse último ano, porque em novembro vai fazer um ano desse primeiro grande apagão que aconteceu aqui em São Paulo e deixou moradores sem energia por dias. E agora a situação se repete numa proporção ainda maior. Naquela época, 1,5 milhão de residências foram afetadas na capital após um temporal com ventania de 105 quilômetros por hora. Parênteses, igual a agora. Né? Então, só para dizer que não foi um vento mais forte nem menos forte, ficou na mesma média. O cenário só se repetiu. No estado todo, a gente chegou a 4 milhões de endereços afetados. Muita gente ficou até 4 dias sem energia e esse episódio resultou numa multa de 165 milhões de reais que a ANEEL, que é a reguladora, né, do setor, que regula esse contrato, inclusive, de concessão, aplicou à Enel pela demora para responder, para resolver os problemas. Porque a gente sabe que tem uma questão aí que é histórica em São Paulo, árvores que crescem, ficam emaranhadas na fiação, poste que cai porque está pesado, cheio de fios, e as chuvas e os ventos derrubam isso mesmo. Então, a Enel tem que responder rapidamente a esses problemas. Não era surpresa para ninguém, quando assumiu essa concessão, que haveria esse problema, que haveria essa necessidade de resposta rápida. Isso foi em novembro do ano passado. Em março, aconteceu um outro problema. A gente sempre fala que a solução é enterrar a fiação. Algumas regiões de São Paulo têm a fiação enterrada, como o centro da capital paulista. Só que aí, em março, o problema, segundo a Enel, foi o calorão. Muito calor, isso prejudicou a rede de abastecimento de energia. Houve uma pane localizada na Vila Buarque e aí a energia acabou em várias regiões do centro. Teve estabelecimento e residência que ficou uma semana sem energia. E na época a Enel disse que o excesso de calor atrapalhou demais, que havia uma necessidade de ventilar essas galerias subterrâneas e, consequentemente, houve dificuldade para que os operadores acessassem essas áreas. Os 2 episódios tiveram uma grande repercussão. O governo federal foi muito pressionado a tomar alguma atitude e a Enel apresentou um plano de melhorias depois disso, né? Entre elas, a contratação de 1.200 novos empregados ao longo de 12 meses. Muitos não foram contratados ainda, seriam 1.200 até novembro desse ano. Além disso, ampliar os canais de comunicação com o consumidor, trazer respostas mais precisas para a população, o que, de novo, a gente está vendo que não aconteceu. A Enel é uma companhia italiana, ainda tem participação, né, como estatal, e desde que começou a operar aqui no Brasil, houve uma diminuição muito grande do número de funcionários e também da grana investida em serviços de manutenção e de melhorias, né, no sistema de energia em São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, que são os estados onde a empresa tem operações. Não foi só em São Paulo que nós tivemos problemas, no Rio de Janeiro também tivemos diversas falhas no abastecimento ao longo desse ano, principalmente. Em abril, foi aberta no Ministério de Minas e Energia uma investigação para acompanhar o andamento e as melhorias que a Enel havia prometido, mas nesse fim de semana a ANEEL já disse que está aquém do esperado, que a resposta de fato não foi a ideal. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, está em São Paulo. Havia uma previsão de que ele conversasse com jornalistas, mas a entrevista coletiva está atrasada para que ele fale sobre as medidas que vão ser tomadas em relação à concessão da Enel e também as medidas emergenciais. Há uma expectativa de que outras empresas que prestam serviço de energia em São Paulo, no interior do estado, por exemplo, forneçam equipamentos, forneçam funcionários para ajudar nesse trabalho de manutenção e de restabelecimento da energia, não só na capital, mas na região metropolitana, que segue sendo bastante afetada. E só uma última coisa, vocês falaram sobre a falta de energia em semáforos e tudo mais, né? A gente tem mais de 100 semáforos apagados por falta de energia e uma minoria por problemas relacionados ao equipamento, então, que são de responsabilidade da prefeitura. Então, onde é que estão os agentes de trânsito que poderiam estar nos cruzamentos sem semáforo, né? Se a maioria deles não está funcionando porque acabou a energia, tem que ter agente da CT para ajudar ali também. E a gente está recebendo muitos relatos de semáforos que estão desregulados. A CT está resolvendo agora, que é na Paulista com a Joaquim Eugênio de Lima, de um congestionamento gigante vindo da Vergueiro, porque o semáforo ali estava desregulado, estava ligado, mas não estava funcionando direito. E tem vários cruzamentos que estão
100 agentes da CT, mesmo não sendo de responsabilidade deles consertar os semáforos agora, porque sem energia não tem o que fazer. Então, tem uma responsabilidade compartilhada aí também. Eu dei uma olhada no mapa de congestionamento da cidade agora, a gente está com uma lentidão, Sabine Lopato, muito abaixo da média, mas não é por milagre nem sorte, é porque muitas empresas já sabiam que a gente teria esse problema hoje e pediram para os funcionários fazerem home office, e hoje é uma emenda de feriado nas escolas municipais e algumas escolas particulares, porque amanhã é dia do professor, então fizeram um feriadão aí que estava no calendário das escolas municipais, tem bem menos van escolar rodando em São Paulo, não é milagre a gente ter uma cidade um pouco melhor, isso porque a gente está numa emenda de um feriadinho aí escolar. Imagina se fosse uma segunda-feira normal. Enel, a empresa que ninguém sabe pronunciar o nome. Bela empresa. Pois é, e a gente continua sofrendo com essas questões e vamos continuar tratando disso ao longo do Manhã Bandeirantes. Obrigado, Ana Valeu, Paula gente. Rodrigues. Obrigado, Ana.